Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe, jovens. Eu estou aqui para gravar hoje um vídeo especial para vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre o eclipse solar que aconteceu no dia 21 de junho de 2020. E antes que você ache que eu estou sendo sensacionalista ou eu estou querendo criar sinais e coisas assim, eu quero te explicar sobre o que nós vamos falar aqui. Eu quero observar algumas curiosidades, sobre esse eclipse. Eu não quero dizer que ele é um sinal específico ou o que ele está indicando, nada disso. Eu quero nos colocar para nós observarmos isso que aconteceu, porque nós sabemos que o céu é uma Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia aqui onde fala exatamente sobre isso, que os céus anunciam a glória de Deus, o profeta nos fala que é uma Bíblia, e tudo que está lá em cima fala conosco, tudo que está lá em cima tem um significado para nós. Quer seja um buraco negro, tem um significado. Olha o que Laodiceia se tornou um buraco negro, uma estrela que um dia brilhou, mas que no final da sua vida não se tornou uma supernova. Uma supernova tem um significado para nós. É a noiva, quando morre para si mesma, ela emite mais luz do que jamais brilhou em toda a sua vida. Então, tudo que acontece no céu tem um significado para nós. As galáxias têm um significado, o zodíaco tem um significado, o sistema solar tem um significado. Lembra do sonho de José, onde tinha o sol, a lua, as estrelas? O sol era o pai, a lua era a mãe, as estrelas eram os irmãos. O sistema solar pode estar representando uma família, uma igreja, pode estar representando o mundo inteiro, como nós tivemos o eclipse que o profeta conta nas eras, o eclipse lunar, aquele eclipse, quando a Terra se coloca entre o sol e a lua, representando que o mundanismo tinha se colocado entre Cristo e a igreja e estava bloqueando a luz do sol, e a igreja havia mergulhado em trevas na sétima era da igreja. Então, nós vemos que tudo que acontece lá em cima tem um significado para nós. E eu oro para que o Espírito Santo me ajude a transmitir isso para você com uma centralidade para você ter segurança de que não é nada de sensacionalismo ou teoria da conspiração ou coisa desse tipo. Então vamos ler e eu quero observar alguns detalhes, porque esse foi um eclipse considerado raro. Se você pesquisar sobre ele na internet, eles vão dizer raro eclipse, lunar, anular, e toda vez eles estão focando sobre essa questão da raridade desse eclipse. Dizem que outro desse tipo só vai acontecer por meados de 2039. Então eu quero observar alguns detalhes sobre isso e deixo aberto aqui para vocês. Podem falar nos comentários o que vocês acharam, qual inspiração vocês tiveram, o que vocês acreditam. E claro, meus irmãos, vamos nos manter sempre na centralidade da palavra, porque nós não queremos errar. A partir do momento que você diz que uma coisa vai acontecer, aquilo não acontece, não foi o Espírito Santo que falou através de você. Isso é o que a Bíblia ensina. Porque se é o Espírito Santo, ele é um Espírito perfeito. Você falou, tem que acontecer. Então vamos nos manter em sensibilidade com Deus, porque algo que o profeta diz, eu quero deixar para nós atentarmos, ele fala, vocês lembram da viúva de Mênfis, quando o profeta desceu do avião e uma voz dizia, vira aqui, vira ali, vira ali. É linda essa história. Mas eu tive algo ali que eu vi, assim, aquilo me impactou muito, bem simples, que o profeta disse, mas aquilo tem um grande significado para nós. Antes dele seguir aquela voz que dizia, vira aqui, vira ali, vai reto, antes daquilo o profeta disse que ele esperou um pouco para ver se aquilo não era uma impressão. Então, às vezes, nós temos impressões das coisas e pensamos que é direção divina. E aí, quando você acha que uma impressão é direção divina, lá na frente você descobre que não é e fica a descredibilidade de você que ficou dizendo, era direção divina, era Deus, era Deus, era Deus, e às vezes não era Deus. Deus não é obrigado a sustentar nossas palavras, Ele vai sustentar sua própria palavra. E o mais difícil é nós tirarmos a nossa mente de cena e se render para que o Espírito Santo em nós, então, possa iluminar sua palavra. E às vezes, numa tamanha simplicidade, que nós pensamos, nós sempre queremos olhar para os grandes eventos e as grandes coisas, e às vezes Deus está falando, Ele quer falar com você através de uma grama, Ele quer falar com você através de alguém lavando a louça. Deus falou com o profeta com a esposa dele lavando roupa. Já pensou? A esposa dele pegou um produto da prateleira, jogou lá o Clorox, que ele fala, que para nós é a Quiboa, o Quiboa é uma marca, não a Quiboa, água sanitária seria a palavra certa, Então assim, que tem a base do cloro, e aí ela jogou lá na roupa e tinha uma mancha e aquilo desintegrou a mancha. E ele olhou e disse, mas cadê a mancha? Sumiu a mancha, não existe mais, voltou para os elementos. E o profeta viu que através daquela atitude corriqueira, Deus estava falando com ele. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões, tá bom? Vamos lá. Eu quero ler então aqui Salmo 19, versículo 1, que diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, confirmando aquilo que eu disse para vocês, tudo no universo tem um significado para nós. Estrelas, planetas, tudo tem um significado. Porque é uma Bíblia, E Lucas, capítulo 21, olha que interessante. Lucas 21, ele é um paralelo ali de Mateus capítulo 24, correto?
Jesus ele está respondendo as perguntas, assim como Mateus 24 ele está respondendo as perguntas. E você sabe que os 4 evangelhos contam a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que cada um deles dá um ênfase diferente na história, porque eles estão revelando atributos, características de Deus. Por isso são 4 evangelhos. Eles estavam inspirados por uma unção de um querubim, cada um deles. Então, nós temos o primeiro ali, Mateus com o querubim do leão, né, com a unção do leão. Por isso você vê que ele traça a questão da genealogia. Por quê? Porque o leão é rei, o rei tem genealogia. Você tem que saber de onde ele vem, né? Então você vê a genealogia indo ali até Davi, né? Porque Jesus era o rei prometido, filho de Davi, correto? Então depois você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem Marcos, e aí você sabe que ali já é a unção do boi, né? Então você vê ele ali apresentando Jesus como servo, né? Como servindo. Então ele não traz genealogia, porque servo não tem genealogia. Servo ninguém quer saber de onde ele veio, quem ele é. Não importa, ele é um servo. Então ele vem ali retratando Jesus como um servo. Depois vem Lucas retratando Jesus como um homem, um varão perfeito, né? Então o livro de Lucas é cheio de parábolas, né? Eu li um livro mesmo voltado para a sabedoria do homem, mostrando Jesus como varão perfeito. E por último, João, a águia. Por isso que João não começa com uma genealogia, né? João ele é uma águia, ele consegue ver além. Ele diz, no princípio era o verbo. Ele conseguiu ver Jesus antes dele se fazer carne, porque ele era a águia. Amém? Então, irmãos, vamos lá. Então, Lucas 21 é retratando a mesma cena de Mateus 24, só que no Evangelho de Lucas. E diz assim no versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Então a gente sabe aqui, né, todos os terremotos que acontecem ao redor do mundo, né, estão acontecendo. Se você pesquisar, são vários. Aconteceu agora um recente no México, né? E está sempre acontecendo mais. Desde o terremoto que o Mombrana anunciou em 1964 para cá, está tendo um número anormal de terremotos acontecendo ao redor da Terra. Então Jesus escreveu isso porque ele sabia desses terremotos. Terremotos é um dos sinais da ira de Deus, né? Então haverá terremotos, fomes. Então aqui Jesus viu a questão da má distribuição de renda, como a ganância das pessoas, né, controlando o mercado, fazendo aquela questão, produzindo inflação. Você sabe que os grandes donos de empresas, eles produzem inflação. Eles seguram o preço, eles seguram uma determinada mercadoria para ela subir o preço, para eles venderem mais caro. Eles manipulam o mercado. A Bíblia fala que eles trabalham com balanças enganosas, entendeu? Então assim, Jesus está vendo o que isso está causando. Isso está causando fome, né? E você vê alguns países, você vê assim, o mundo hoje, eu vou tentar explicar só uma coisa aqui, porque um assunto puxa o outro, né? Mas assim, vamos dizer assim, um pouquinho de geopolítica, né? O mundo hoje ele é dividido em setores, né? Vamos dizer assim, os donos, entre aspas, do mundo, os grandes milionários, as grandes nações, eles dividiram o mundo onde cada um tem a sua função. Por quê? Porque esse reino do homem ele não é como o reino de Deus. Esse reino do homem é uma briga, uma disputa, uma competição, onde uma nação está preocupada se a outra está mais bem armada que ela, se a outra está se fortalecendo mais economicamente do que ela. E o mesmo espírito que pega um ser humano, que seria ali um espírito de inveja, um espírito de ciúmes, é o que pega uma nação e faz uma nação querer brigar com a outra. Porque uma nação nada mais é do que um monte de ser humano junto, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eles pegam a terra inteira, vamos supor, a China. Ah não, a China tem bastante mão de obra, a China tem bastante pessoas. Então a China vai ser o nosso local de produção, né? A China vai ser onde nós temos mão de obra barata para a gente produzir a preço de nada quase. Eu não estou falando só da China. Pensa nos países pobres como Laos, Camboja, onde eles pegam e colocam suas fábricas, colocam criança para trabalhar, né? Ou na África, onde eles colocam crianças nas extrações dos minérios que usa para colocar nas placas dos celulares. E quem nós estamos falando que está comprando isso? Apple, Nike, as grandes empresas, entendeu? Então, aí eles pegam essas mesmas empresas, tipo a Nike, que está usando criança para costurar os tênis, lá nos países pobres, sabe? Essa mesma empresa, e na China também, essa mesma empresa vem e paga milhões para um jogador de basquete usar aquele tênis para influenciar todo mundo a usar o tênis. Só que Jesus está vendo isso, que eles estão causando fome, entendeu? Ou seja, eles estão mal distribuindo a renda, entende? Eles estão manipulando o preço das coisas, sabe? E Jesus está vendo essas coisas. E pestilências, né? É o que a gente está vendo, coronavírus, né? Então tudo isso aí foi profetizado, né? Pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então a gente sabe, o profeta nos indicou alguns sinais no céu. Por exemplo, o nascimento do irmão Brana teve um sinal no céu, a ponto da astróloga encontrar ele. Lembrando que o irmão Brana não está defendendo a astrologia. O profeta chegou a comparar a astróloga reconhecendo o ministério dele com os endemoniados
reconhecendo o ministério de Jesus, enquanto os religiosos não reconheciam. Então o profeta não está defendendo a astrologia, não. Existe a astrologia diabólica, mas lembre-se que toda mentira é uma verdade pervertida. Então a astrologia está pervertendo a interpretação correta dos astros, olha. Entende? Então é isso. Vamos lá então, em grandes sinais no céu. Agora vamos no versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Então a gente está vendo, né? Nunca teve um tempo com tanta gente depressiva, nunca teve um tempo com tanta gente angustiada, com tanta gente... Observa, a gente lê isso aqui, tá, mas por que as pessoas estão angustiadas? Nós podemos enumerar várias coisas, vários motivos por que as pessoas estão angustiadas. Mas um dos motivos que elas estão angustiadas é o bombardeamento da mídia nas propagandas. Você já percebeu como que... E outra coisa, observa, as indústrias de propagandas que querem te vender mercadorias, elas estão estudando psicologia, como que a sua mente funciona, como que apresenta um produto para que você sinta que ele é essencial, queira comprá-lo, tenha necessidade de comprá-lo, entende? Eles estão bombardeando a sua mente, quebrando suas resistências, para que você possa comprar, e eles possam enriquecer, eles possam ter mais capital. Isso é óbvio, isso aí é aberto que eles fazem isso, entende? Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas nunca se sentem satisfeitas com o que tem. Ela tem um carro bom, ela precisa de um carro melhor. Ela tem um celular bom, ela precisa de um celular melhor. Isso gera angústia nas pessoas e o diabo tem que manter um fluxo contínuo de novidades, entre aspas, porque tudo que você compra nada mais é do que subproduto da terra, readaptado para algumas finalidades. Entendeu? É só isso que eles estão fazendo. Eles estão tirando materiais da terra, readaptando, produzindo celular, produzindo carro, produzindo tecnologias. Mas o diabo tem que estar bombardeando para que a pessoa não se dê conta de que a única coisa que pode preencher o vazio dela, do coração dela, é Deus. Pegou isso? Então vamos lá. Angústia das nações, a gente está vendo isso. E perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isso aqui é medo de tsunami, medo de terremoto, tsunami, né? Maremoto, essas coisas. Então vamos lá. 26. Homens desmaiando de terror, né? Então isso aqui a gente continua para vocês entenderem. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Isso aqui, gente, é os grandes cientistas vendo que o mundo não tem para onde ir mais. Entendeu? Eles sabem que os recursos da Terra se esgotam. Se você pesquisar sobre a questão de... eu vou falar para vocês, só que eu creio que vocês vão discernir meu espírito. Eu não estou querendo induzir ninguém à teoria da conspiração, entendeu? Mas se você pesquisar sobre o Clube de Roma, quando eles fizeram uma reunião, não me recordo a data exatamente aqui, mas eu posso pôr na descrição, eles fizeram uma reunião entre as maiores mentes do planeta e fizeram um livro falando sobre o crescimento populacional, porque houve uma explosão demográfica, que é um dos sinais da escritura do tempo do fim, porque lá em Gênesis 6, quando fala dos dias de Noé, diz que os homens se multiplicaram sobre a terra, isso é, explosão demográfica. Então, eles sugeriram que tinha que ter um controle de natalidade. Você sabe que em alguns países você tem limitação de quantos filhos você pode ter. Por quê? Porque eles estão preocupados de a terra não ter recurso suficiente para a quantidade de pessoas e isso começar a causar briga, guerra por causa de fome e essas coisas. Só que aí, o que aconteceu? Eles fizeram esse livro dizendo que a população mundial tinha que ser reduzida. Porque senão a Terra não ia aguentar. O que é isso? Eles estão com medo, o coração deles está com medo. Outra coisa, não só quantidade de pessoas, pensa bem, poluição. Poluição, né? Nós somos um país que é riquíssimo em recurso hídrico, em natureza, então a gente não sente às vezes tão de perto os impactos da poluição. Mas pega uma cidade do México, por exemplo, onde uma boa parte não tem saneamento básico. E você sabe, meu irmão, se você não tem saneamento básico, você vai produzir doenças, você vai produzir inúmeros problemas ali para você. Então, tipo assim, você pega outros países que agora, vou dar um exemplo para você, eu acho que vai ficar bem claro, né? Quando começou a pandemia, você lembra quando houve um monte de gente postando foto do céu, olha que céu lindo e tal, e aí houve uma reportagem dizendo que o fato das pessoas estarem nas casas, não saírem com seus carros, jogando monóxido de carbono no ar, jogando poluição no ar, fez com que o sol aparecesse melhor e todas aquelas coisas, o ar ficou mais limpo, entende? Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? O ser humano está poluindo o planeta, está destruindo o planeta, certo? Se você buscar sobre isso, você vai encontrar muita coisa sobre esse assunto. Então, eles estão com medo, porque eles sabem que daqui a pouco não tem água potável mais.
Entendeu? Eles sabem que daqui a pouco o ar está totalmente destruído, então eles estão morrendo de medo das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas por que essas coisas vão sobreviver? Pelo próprio homem, o próprio homem está causando a sua destruição, né? Então eles estão desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, presta atenção. Se eles estão ficando com medo das coisas que sobrevirão, é porque alguém está prevendo que vai vir. Quem que são esses profetas de Satanás que preveem as coisas? Cientistas. São eles, certo? Eu posso até indicar um videozinho para vocês que eu acho muito bom, chamado Não Há Amanhã, de um cientista extremamente famoso, onde ele fala sobre a crise energética do petróleo. Que o petróleo é um recurso que vai esgotar. Mas vamos lá. Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quantas virtudes do céu serão abaladas, tá? Isso aqui não é só, medo também das bombas atômicas, que eles sabem. Há uma competição armamentista no mundo absurda, né? Todo mundo fala, mas ninguém tem coragem de usar bomba atômica porque isso é uma guerra que vai levar à extinção da humanidade. Não é que ninguém tem coragem, meu irmão. É que o Espírito Santo está segurando a coisa, tá bom? É isso. Basta uma tensão suficiente para alguém perder a cabeça e já era. Só precisa que mande a primeira e acabou. Começa, é um efeito dominó. E cada nação tá colocando o seu próprio dominó. Eu tenho bomba atômica, eu também. E aquele dominar. E tipo assim, só esperando. O primeiro que der o peteleco, já era. Entendeu? Então vamos lá. E então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Graças a Deus, né? Eu e você vimos o Filho do Homem nos dando um único caminho de escape. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Qual redenção que está próxima? A redenção do nosso corpo. Porque a da alma já foi. E a alma é a natureza do espírito, então o espírito automaticamente já foi também. Então o que falta? Nosso corpo. Paulo fala sobre isso, certo? Que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo, que é a transformação de nossos corpos, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. E aí Paulo diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Teremos um corpo, ele diz em Filipenses, semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Essa é a redenção que nós esperamos. Agora, não só a redenção do nosso corpo, tá? Mas a redenção de tudo. O que quer dizer? Voltando, o que é redenção? Voltar ao original. Voltar a tudo que Adão perdeu, que é o que nós estamos vivenciando hoje, né? Olha que coisa maravilhosa. Mas a redenção que está próxima é a nossa transformação de corpos. Mas vamos lá, irmãos. Onde está ele, o rei dos judeus? Parágrafo 72 diz assim: Deus mostra isso através de sinais celestes primeiro. Desde quando ele fez alguma coisa que ele não mostrasse um sinal celestial primeiro? Uma pergunta. Desde quando ele fez alguma coisa que ele não mostrasse um sinal celestial primeiro? Pense nisso, em cada era que você desejar, e Deus sempre mostra sinais no céu primeiro, antes dele fazer qualquer coisa na terra. Isso vem do sobrenatural, cai no natural e é manifesto em cada era todo o tempo. Amém? Então ele sempre mostra sinais no céu. Bom, então eu quero que nós possamos refletir juntos sobre as características disso que eles chamam um eclipse raro. Perfeito? É só essa a minha intenção, meu irmão. É só essa a minha intenção. Lembrando que tudo que acontece no céu tem um significado pra gente. Não é só o eclipse que aconteceu agora dia 21 que tem um significado para nós. Todo eclipse tem um significado. Todo eclipse está falando de alguma coisa, entendeu? Agora, não necessariamente nós vamos sair da centralidade da palavra criando sensacionalismo ou qualquer coisa. Então, quero deixar isso bem claro. Bom, então, o que eu quero ressaltar aqui? Vamos falar então um pouco sobre a raridade, né, desse eclipse. Vamos falar um pouco sobre os detalhes desse eclipse que tornaram ele raro. Bom, primeiro, esse eclipse está acontecendo durante um tempo chamado solstício. Solstício, se você pesquisar, eu vou tentar te explicar com as minhas palavras, tá? É o tempo onde o Sol consegue mais alcançar a Terra com seus raios solares, onde o Sol brilha em plenitude sobre a Terra, onde os dias são mais longos em alguns lugares e as noites mais curtas, certo? E esse solstício, ele acontece 2 vezes por ano, ele acontece todos os anos, tá bom? E ele marca o início do inverno e o início do verão. Enquanto ele marca o início do inverno num lugar, obviamente, no outro lugar ele está marcando o início do verão e vice-versa. Então, esse é o solstício, quando o Sol está brilhando em sua plenitude, correto? E é o único tempo do ano, e observe, não é um dia de solstício, são algumas horas, tá bom? Pelo que eu entendi, são algumas horas. Se você souber melhor, pode me corrigir, se tiver algum professor aí de
que estuda essa parte aí do universo, né, dos climas e tal, pode estar me ajudando. Então, é o único tempo quando ele brilha em plenitude sobre a Terra e marca essa mudança de estação. Perfeito? Durante esse tempo, então, vem a Lua e passa na frente do Sol. Agora vamos lá. O eclipse lunar é quando, né, a Terra, o Sol, a Terra e a Lua se alinham e a Terra fica entre o Sol e a Lua. Foi o que aconteceu quando o profeta profetizou e relata lá no livro das Eras, quando o Papa pisou em Jerusalém. Perfeito? Foi um eclipse lunar, então tinha um significado ali. Nós estamos falando aqui de um eclipse solar agora, ele não é da mesma maneira, né? Obviamente. O eclipse solar é quando a Lua se põe entre o Sol e a Terra. Agora vamos lá. O Sol representa Cristo. O Sol é o rei de todas as luzes, certo? Ele é a maior luz que há. Ele é Cristo, ok? A Lua representa a Era da Laodiceia, que foi o que o profeta apontou. E a Terra é o lugar onde tem as sementes, porque o Sol é o rei das luzes para quem? Principalmente para a Terra. Porque o Sol é o pai da vida na Terra. Sem o Sol não tem vida. Sem o Sol a semente não se desenvolve. O Sol é a base da vida. Porque observa, olha só, vamos lá. A vida, vamos só para a gente entender uma coisa interessante aqui. A escala de vida que Deus criou, perfeito? Então vamos lá. Você tem vida animal, né? Você tem vida vegetal e você tem o reino mineral. Vamos colocar por reino, né? Vou dividir assim, talvez não faça uma divisão perfeita, mas só para você entender. E um se alimenta do outro, perfeito? Então você tem o reino animal, ele se alimenta do reino vegetal, né? Ou você tem uma parte do reino animal que se alimenta do próprio reino animal, mas alguém aqui alimenta do vegetal. Perfeito? Que são os animais herbívoros. E o vegetal se alimenta do sol e dos minerais, do reino mineral. Então, sem o sol, você não tem planta para comer. Os animais carnívoros, ou os animais herbívoros não têm comida para comer. Os carnívoros não têm, porque os herbívoros vão morrer de fome. Ou seja, tudo morre. O sol é o pai da vida na Terra. Certo? Então, vamos lá. E não só isso, a questão de condição climática, calor, que propicia a vida, tudo isso é o sol. Certo? Mas vamos lá, então, o que eu quero dizer para vocês. Então, o Sol é Cristo, a Lua é a igreja. Por que a Lua é a igreja de Laodiceia? Porque qual é a função da Lua? Não é refletir a luz do Sol na sua ausência? Cristo não ascendeu aos céus e deixou a sua igreja para refletir a sua luz na sua ausência? Refletir para quem? Para o mundo. Só que essa mesma igreja colocou ele para fora. Isso está em Apocalipse 3, a Era de Laodiceia. Certo? Essa mesma igreja colocou ele para fora. E agora, essa mesma igreja que colocou ele para fora está tentando bloquear a luz dele. Entende? Está tentando impedir que a luz chegue para a verdadeira semente, que está na terra. Entende? Jesus disse que eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Isso falando dos fariseus. A Era de Laodiceia está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eles não entram e não deixam ninguém entrar. Então, esse eclipse solar é a Lua saindo de sua posição. A sua posição era refletir a luz do Sol. Só que em vez de refletir, ela quer bloquear a luz do Sol. O que é isso se não a igreja de Laodiceia? O que é isso se não um sistema denominacional? Em vez de refletir a luz do Evangelho, agora eles estão querendo bloquear o verdadeiro Evangelho, de alcançar o coração das pessoas. Apagar a luz. Saindo fora da sua posição. Só que Deus é tão maravilhoso que nesse eclipse nós vimos algo tremendo, que é o seguinte: a Terra, a Lua em relação à Terra, durante os seus movimentos ali, ela tem períodos que está mais perto e períodos que ela está mais longe. Por isso que a gente tem lua cheia, lua minguante, lua tal. Isso, claro, tudo bem. Aí vão dizer assim, não, Lucas, isso aí depende da posição da luz do Sol. Perfeito, é isso aí mesmo. Só que existem momentos que a Lua está mais perto, existem momentos que a Lua está mais longe. Correto? E aí o que acontece? Quando a Lua está mais perto e acontece um eclipse solar, ela consegue bloquear totalmente a luz do Sol para uma parcela da Terra. Mas nesse caso que aconteceu dia 21, ela não conseguiu. Porque a Lua estava afastada da Terra. Por que Deus está nos afastando de Laodiceia? Para que ela não tenha a capacidade de bloquear a luz do Evangelho de chegar aos nossos corações. Por isso que é sair dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Para que não incorra nos seus juízos. Se você ficar perto de Laodiceia, meu irmão, ela vai te cegar.
Ela vai trazer um blackout na sua vida. Certo? Mas Deus tem afastado. E quando a Lua, no dia 21, nesse eclipse solar, veio para bloquear a luz do Sol, fora da sua posição, perfeito? Quando ela fez isso, ela estava distante da Terra, ela não conseguiu bloquear a luz. Ela não deu conta. O que nós estamos vendo? Laodiceia não está conseguindo bloquear a luz de chegar ao verdadeiro eleito. E na tentativa dela bloquear, aconteceu um anel no céu. Um círculo de fogo. Uma aliança no céu. Por quê? Porque ela entrou lá e não conseguia, não preencheu. E aí formou aquele anel, formou aquela aliança no céu. Né? Então, o que me veio sob inspiração, né, dentro disso aqui? Quando a Lua, que é a era de Laodiceia, sai fora de sua posição, que deveria estar refletindo a luz do Sol, mas agora está bloqueando a luz do Sol, para que não chegue a verdadeira semente que está na Terra, ela não tem conseguido, porque Deus tem afastado ela da verdadeira semente. E quando ela tenta bloquear, para nossa segurança, Deus nos dá um sinal do pacto dele. Vocês não vão se perder, o sinal da aliança dele. Eu não vos deixarei órfãos, não vou deixar esse sistema tirar a luz de vocês. Eu estou com vocês, eu quero um casamento com vocês, eu tenho um pacto com vocês. Eu vou dizer algo, meu irmão, não tema a era da Laodiceia, não tema o sistema denominacional, não tema o concílio ecumênico, não tema a imagem da besta. Eles não vão bloquear a luz do sol, e eles não vão nos matar também, não vão trazer trevas, porque é um Deus de aliança conosco, tá bom? Deus te abençoe, essa é a inspiração, espero que você entenda o meu espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.